Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui nesse programa do Sérgio Mena Barreto, LXP Talk. E nessa série nós estamos abordando o tema Os Bastidores. Eu estou amando essa série, eu espero que você tenha assistido outro, Os Bastidores do Zona de Coragem. No outro episódio nós falamos muito sobre esses pontos cegos, e agora eu quero aprofundar um pouco junto com o Sérgio Mena nesse livro. Eu já quero começar dizendo que esse livro eu tenho ouvido muitos testemunhos, relatos de líderes aparentemente experientes, líderes grandes empresas, mas que algo aconteceu que ele estava num círculo vicioso. E as empresas têm falado muito desse tema Zona de Coragem. Eu quero agora, Sérgio, nesse episódio, começar perguntando qual foi, e perguntando até por bastidores, que momento o Sérgio Mena Barreto vivia quando escreveu? Porque esse livro é muito contextualizado. Como é que estava a vida do Sérgio quando escreveu? 2008? Oito. Eu já estava na Abrafarma. Já estava. Né? Já era presidente executivo. Mas no meu paralelo, eu sempre tive duas carreiras, né? Sim. Costumo dizer que eu tenho 36 anos de varejo e 36 anos de outros varejos e outras coisas. Tenho 72 anos de experiência. No paralelo, eu estava vivendo uma vida de consultoria. Já era presidente da Abrafarma e prestava consultoria, cursos presenciais e tal. E a gente estava vivendo uma era de mudança tecnológica. Vamos pensar aí nos anos 2005 para 2010, né? Uma época que muitas empresas sumiram do mercado. Foi o boom da venda online, quando começou a venda online, quando começou a internet. A internet com força, né, aplicada, né, não só de conteúdo. Então, de uma hora para outra, muita empresa que era tradicional, que fazia coisas de um modo tradicional, empresas criadas e pessoas criadas para o passado foram disruptadas, digamos assim, né, deixaram de existir. Então eu estava vivendo, me lembro muito que eu estava com um projeto numa empresa, assim, todas as pessoas passariam por um curso que eu tinha, um programa, e a gente tinha um contrato de 12 turmas, ou era 10 ou 12 turmas. Na terceira turma, o contrato teve que ser rescindido. Uau. Porque a empresa ia sofrer uma mudança radical, uma redução. Ia tentar migrar para o digital e para outros canais, mas não conseguiu. E então nessa hora eu vi que assim muitas empresas estão também na zona de conforto, né? Estão vivendo um ciclo e não perceberam que aquele ciclo vai mudando. Que os profissionais também, cara, o empresário não ter a sacada que aquele negócio está mudando, né? Os sinais estão aí, Marcelo, todos os dias, né? Se eu opero seja se eu sou dono de uma farmácia, tenho uma distribuidora, tenho uma pequena empresa de comércio, de serviços, prestador de serviços. Você tem que olhar para o lado, né? O que está acontecendo, inteligência artificial, outras formas de fazer muito mais rápido, muito mais bem feito. Se você está num negócio que é muito commodity, que todo mundo faz igual, e que já existe uma maneira de fazer melhor que você não compreendeu, você vai ser disruptado, né? Então eu estava vivendo essa época. Na Abrafarma estava super bem, mas nos meus outros projetos eu começava a ver que tinha... Lembra, teve uma época também o treinamento presencial caiu muito, né? As pessoas... Tinha uma época de desinvestimento, era uma época que o Brasil... Não vou lembrar politicamente ou economicamente o que estava acontecendo, mas uma era de retração de investimento, e aí nasceu a história do livro. O livro também nasceu pelo seguinte, muita gente... Isso acontece muito em palestra, né? Você dá uma palestra para a pessoa, ou como a gente fez lá na Bradilan, dei a palestra, e a pessoa chegava para mim no final, ou o curso, professor, o senhor não tem um livro? Esse negócio que o senhor falou aí, eu gostaria de levar para mim. E eu até falei isso no MSA lá do João Adib, né? Eu nunca vi uma coisa mais simples e barata, e isso é uma das melhores coisas mais incríveis que já inventaram na vida. Você paga 50 conto um negócio desse, 60 reais num livro. Se ele for bem escrito, ele vai te trazer ideias ótimas e vai te levar novas conexões no cérebro. E é uma maneira muito barata de você transmitir conhecimento, né? E de você adquirir conhecimento como leitor, né? Então, aí eu escrevi, achei super legal. Demorei para escrever o segundo, que o segundo é o Top 5, que é 2014. Levei 6 anos para escrever o segundo livro, mas que também coincidiu porque eu estava muito ocupado, né?
Mas aí já veio 2022, eu voltei, 2024 eu voltei a HQ. Estou escrevendo, você sabe que eu estou com 2 projetos intimistas que ninguém sabe, só na minha casa que sabe. E tem outros projetos que estão. Tem uns 5 projetos também. Agora eu peguei gosto pela Você coisa. está exponencial como escritor. Você Sim, estou. Você Agora, tá rompendo. puta, já aprendi, então, puta, vai seguindo, né? Vai seguindo. Ô, Sérgio. Mas, claro, a mensagem tem que ser significativa. É. Eu não gostaria de ter um livro que a pessoa não lembra. Encher-se linguiça, que é um termo. Olhasse a capa, achasse bonitinho, mas o conteúdo não tem nada dentro, né? Tem muito pouco, entrega muito pouco. Eu não quero, não sou o cara de escrever isso. Para mim, ou alguém vai ler o livro e vai dizer, cara, você mudou minha vida, você impactou minha maneira de pensar, ou eu não vou escrever. As árvores não precisam demolir, derrubar a árvore, apesar de ser tudo de reflorestamento. Não preciso derrubar a árvore para isso. Um sentimento que eu tive, propriamente lendo o livro, e também os meus amigos da mentoria, da turma, é que você conseguiu escrever esse livro, e a gente vai falar bastante dele hoje, numa linguagem de novela. E eu sei que você estudou para ser escritor, né? Você sempre está tentando entrar em zona de coragem, se provocando. Mas assim, a história dele parece uma novela. Eu, particularmente, li. Tem hora que eu me via como Marcos, eu quero que você conte a história do livro aqui para eles, né? Não conta tudo também, porque o pessoal vai ter que ler. Claro. Mas assim, o jeito que ele ia, o desafio que ele teve com a família, trabalhando muito, não vendo a filha dele num momento tão importante. Essa forma de escrever parece que vai puxando a gente por dentro do livro, emocionando. Como que funciona isso, Sérgio? Olha, a primeira versão desse livro eu reconheço que foi muito mal escrita. Como que eu baseei a escrita do livro? Então eu vivi as histórias reais, né? Vi os caras que eram... Fulano foi demitido, não sei o quê, mas também já estava na zona de conforto, todo mundo já falava do cara, e não sei o que e tal. E aí aquilo me veio um mote de escrever uma história. E aí eu criei um universo, tem um universo aí dentro, né, em torno dos personagens. Alguns mais profundos, outros não. Mas no começo, na primeira versão, eu usei a jornada do herói do Campbell como referência. Então, para quem não conhece, a gente está lá, a gente está vendo um mundo comum, essa é a jornada do herói. E acontece um chamado, é um portal que você tem que passar. E quando você passa aquele portal, você vai viver uma algrura de se reinventar. Você vai, no final, ser um herói reinventado, né? Você vai ter um mentor que vai te ajudar. Então, se você seguir, eu não inventei isso. Hollywood trabalha basicamente em cima da jornada do herói. Mas é uma forma que funciona, né? Funciona super, porque é arquetípico. A gente, como ser humano, de alguma maneira, a gente tem esse modelo dentro da nossa cabeça. Então, a primeira vez eu usei cara e coragem, jornada do herói, fui lá e escrevi. Eu tenho mentores, tive vários mentores para várias coisas na minha vida. Tive um mentor de literatura também, né? Então, que fiz alguns programas com ele me acompanhou em algumas coisas. Que é um cara brasileiro que mora na Inglaterra, inclusive, James Maxwell. Então, quando eu não sei uma coisa boa, quando eu não sou bom em alguma coisa, eu vou pegar um mentor, Marcelo. Eu estou agora com um mentor de dígito, que eu estava te contando, né? Sim. Então, dígito, high ticket, o cara faz isso. Então, eu peguei um mentor disso. Eu já tinha pego um mentor de dígito, eu tive 2 antes desse. Então, quando eu não sei uma coisa que eu não domino, eu vou lá e pego um mentor. É uma maneira fácil de você... Rápida, não é fácil. Rápida de você... É uma aceleração, você economiza tempo. Sim. Exatamente, a expressão é essa mesmo, uma aceleração. Você economiza tempo ali e você pega aquele negócio mais rápido. E aí você vai estudar, não pode parar de estudar. Né? Então, o Zona, ele tem essa vibe de tentar ser um aceleradorzinho, né, na vida das pessoas. Por isso que ele é uma novela, é uma coisa fácil de ler, é uma coisa que tem elementos da vida real, né? Porque eu compreendo que a gente está numa época da economia da atenção, que as pessoas estão dividindo o tempo em muitas coisas. E no Brasil a gente não tem muito hábito de ler livros, né? Então, precisa ter uma maneira fácil de entregar. Eu senti numa linguagem atualizada, tem mais coisas para eu falar dele, mas você realmente pensou numa série, né? Porque a cada capítulo você fala, o que vai acontecer com o William, né? E a filha dele? Aí esse negócio que é o cliffhanger, né? Ou gancho que a gente deixa em cada capítulo, devo ao mentor. Porque eu não sabia fazer isso.
Devo aumentou. Então, uma técnica também que você tem para escrever livros, você nunca deve contar. Você mostra. Então, você lê o livro, você tá vendo a cena. O Voltaire HQ, que é aquele da capa amarelinha ali, dá um plano geral aí, Thiago. Aquele Voltaire HQ ali que tá atrás do... não vai dar para ver, mas eu posso pegar, Sérgio. É. Aqui quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Esse Voltaire HQ, ele óbvio, como o nome fala, ele é em quadrinhos. E aí eu contratei o ilustrador do original, que é o Danilo. Já vou deixar aqui. Ele não sabia fazer quadrinhos, eu tinha a ideia de fazer quadrinhos. E aí ele foi, cara, eu vou buscar um quadrinista, né? E só para vocês verem dentro do livro como é que é. É realmente um quadrinhos. O original é texto, esse é quadrinhos. E aí ele pegou o menino de Maceió. Aí disse, faz um roteiro do primeiro capítulo para eu ver, uma escaletinha para ver. Quando o menino trouxe para mim, as cenas, assim, ele leu o livro e as cenas estavam claras. Aí disse, não, doutor, é muito fácil fazer seu livro, porque do jeito que você escreve, eu tô vendo a cena. E é incrível que ele nunca tenha visto a madrinha do Quecão, nunca tinha visto nada, como era apartamento. Mas a maneira como foi escrito, ele conseguiu pegar. E o livro é muito fiel, tá? As cenas originais, sem ele nunca ter ido na minha casa, sem ele nunca ter visto nada. E ele tem sentido. Ele também é muito esse quadrinista, esse roteirista, como é que é o Atos. Então, ele também é muito bom, né? Porque você pegar isso e pega transformar. Um texto, transforma nisso. Mas assim, se você mostra, você cola o leitor na trama, né? E o leitor quer saber o que vai acontecer depois. Exato. Então esse livro ele mostra, ele não conta, ele mostra assim. Ele mostra. E ele mostra, sabe o quê? Ele mostra a história de um gerentão, de um chefão, que o resultado dele não é ruim. Não é ruim. É um resultado incrível. Ele tem uma história, só que a percepção, vou usar um termo aqui que a gente usa em vendas, ele é um trator. Ele sai, a minha percepção... E tem muito disso nas empresas. Ele sai arrebentando, então ele dá resultado apesar das pessoas. E aí, falando especificamente, ele tem muitos erros, e eu quero que você comente esses erros de equipe que acontece hoje. Mas vamos pegar esse negócio do trator, que é uma figura de linguagem que você traz muito boa. A gente está vendo uma era muito rápida, né? Intensa. Da meta, da pressão por resultado, até porque a gente está vivendo um mundo disruptivo. Como que uma empresa tradicional, que não se reinventou e que não é exponencial, tenta ser exponencial? Ela acha, é um alto engano, mas ela acha que vai ser exponencial, metendo a lenha nas pessoas, explorando os funcionários ao máximo, esticando a corda, criando um ambiente de exclusão. A gente até sabe uma grande companhia que tem na política dela há muitos anos, excluiu os 10%, demite 10% do quadro todos os anos. Isso é não trabalhei lá, mas com as pessoas que trabalham, mas é um ambiente terror. Né? Você cria um ambiente terror. Claro, você tira as pessoas da zona de conforto, tira, mas ao mesmo tempo você cria um ambiente de terra arrasada. E se a liderança não souber trabalhar muito bem com isso, isso é terrível, do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista mental. É um clima tóxico, né, Sérgio? É um clima tóxico. Então a gente está vendo essa era do tóxico, do pesado, da meta, do empurrar, que é uma maneira que as empresas tradicionais encontraram para tentar concorrer com as empresas novas, disruptivas, as empresas do digital. E é um caminho terrível. Você cria um ambiente de terra arrasada. E você cria líderes tratores. Você cria pessoas que passam por cima das outras. Quando eu falei como essa mensagem é atemporal, né? E eu percebi isso quando fui reeditar o livro, é que mesmo passado tantos anos, nós estamos falando de 2008 para 2025, né? Quando ele foi escrito a primeira vez, como continua... Aliás, eu acho que o ambiente hoje está até pior do que em 2008, quando esse livro foi escrito quando ele foi lançado pela primeira vez. E ele foi um sucesso, mas eu na época não queria renovar o contrato com a editora, mas ficou rodando em pós-graduação, um monte de local. E é hoje a mesma mensagem
porque a gente continua vivendo, aliás, piorou um pouco o ambiente de gestão das pessoas. Muito, muito, muito. E confrontando com as empresas hoje que prosperam, são empresas ligadas a um propósito, né, Sérgio? Sim, sim, sim. E você tem algum número que fala sobre isso, Sérgio? Ou assim, alguma percepção? Você viaja o mundo todo, diferença entre empresas que realmente, sem citar nomes, é claro que acho que não há necessidade, mas, Marcelo, as empresas de propósito têm sido atrativas por uma força dessa nova geração. Eu acho que o principal indicador de a empresa ter um bom propósito e ela ser liderada nessa linha, diferente do Will, que é o nosso personagem, e como você falou, ele tinha resultados, né? Mas tinha o lado pessoal dele, o lado da conexão com o outro, o lado do que ele conseguia com ele mesmo, né? De si mesmo, que ele não tinha percebido, tava doente, né? A gente percebe que a empresa tem um propósito, muitas vezes, pela própria conexão que ela tem com os clientes dela. Uau! Né? Profundo. Porque os clientes percebem. Sentem. Percebem. Se é do bem ou se não é. Se ela está com a imagem bonitinha, mas está matando animais, usando animais para testes. Se o ambiente não é legal. Né? Isso acaba aparecendo também na qualidade do produto, se você for perceber. Né? Os produtos que não são duráveis, não são interessantes, às vezes são produzidos de maneira tosca, num ambiente tosco, num ambiente energeticamente ruim, né? Então os clientes percebem também. Percebem. Então a gente entra numa empresa, a gente sente energia, mas sente também na própria vibe dos clientes, né? E sente também na mensagem que a empresa quer passar, né? De perpetuação e de cuidar do entorno, né? Tá. E aí, para eu mudar um pouco esse propósito, o próprio diretor do Will, né? Parece que no livro foi uma surpresa para ele ser demitido, né? Como o livro teve uma mudança, antes do capítulo que hoje começa, tinha um capítulo anterior, né? Tá. Que era um volta de férias, zoninha de conforto bacana, né? E aí a gente já começa com soco no estômago, né? A demissão. O livro abre na cena de demissão. O diretor, obviamente, o diretor sabia. E ele, na verdade, ele vinha comprando a briga do Will, né? Ele protegia o Will. Ele protegia o Will. Ele gostava do cara, ele talvez não concordava com os métodos que ele usava. Mas o resultado era importante. Mas o resultado estava entregando ali e ele vinha mantendo meio, né, em banho-maria. Que é também a cultura das organizações, né? Você vai mantendo ali o profissional, o executivo. Não, o cara é meio grosso, mas ele entrega, né? Mas em compensação, o nível de turnover está lá nas nuvens. Ninguém quer trabalhar com esse cara, né? Ninguém gosta daquilo. A empresa é horrorosa em termos de ambiente, de cultura. Óbvio que ao longo do tempo, aquele ambiente vai se degradar e a empresa vai sumir, né? Não, olha para trás e a gente vai ver, né, o que aconteceu com empresas no passado. Então, e que o futuro é uma mera repetição do passado, se a gente não mudar o que a gente se propõe a fazer. Então, ele protegia o Will, sabe? Ele, não, deixa do jeito que tá. Na verdade, era uma acomodação do diretor também, porque se ele tivesse percebido antes, ou ele tinha feito a intervenção mais forte, né? E mudado a regra, né? E mudado a forma, né? Então, de certa forma, era também. Talvez esse livro merecesse uma continuação do que aconteceu com os personagens. Com os outros, Eu tenho uma outra versão desse livro. Você quer que eu conte, não? Eu quero que você conte. Eu não sou demitido. O Will não é demitido. Nossa. O Will está trabalhando na empresa. Ele olha para a empresa e diz: os valores dessa empresa não combinam mais com os meus valores. Eu não posso mais ficar aqui. Essa empresa é muito... Isso me interessou, deixa eu ver. Essa empresa é muito ruim. Essa empresa não... Do jeito que ela toca, uma brigaiada interna entre produção e comercial. E tinha, né? Os diretores não respeitam a gente. Era um outro Will, é outra versão desse livro. Tá. Eu não vou trabalhar numa empresa assim. Eu vou encontrar uma empresa que eu possa trabalhar e que o ambiente não seja esse. Aí ele sai, ele vai em busca, ele não encontra outra empresa. E ele resolve criar uma empresa, né? Resolve empreender com todas as dores que o empreendedorismo tem. Né, que é uma falácia achar que você vai trabalhar menos, você trabalha mais, muito trabalha mais. pra caramba. Eu tenho algumas empresas, sei como é que Sim. é. Até passar da fase da eu presa, né? É a empresa que sou só eu.
você rala muito. Então, aí ele cria uma outra organização e ele vai prosperar nesse mundo praticando diferente daquela regra de mercado que ele vivia. Então, essa seria a outra história do Will, né? O Will poderia ter ido por esse caminho também. Eu preferi preservar a ideia original, mas eu tinha essa premissa também na minha cabeça que eu podia ter trabalhado. E às vezes as pessoas fazem isso, né? Eu não quero o seu dinheiro. Eu gosto do seu dinheiro, mas não quero, porque ele me faz mal, então caio fora daqui. E as pessoas estão tomando essa decisão. Estão. A gente está numa era de renúncia, grande renúncia. Já aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil, está acontecendo muito no Foi a digital. pandemia, Sérgio, que ajudou a acelerar Ajudou a pandemia. O que foi que a pandemia fez com as pessoas? A pessoa ter ficado dentro de casa. Quando a pessoa ficou dentro de casa, ela encontrou com ela mesma. Porque, de certa forma, muita gente vive no auto-engano, né? A zona de conforto e ação. Eu acordo, dormi ali e tal, acordo, tomo banho rápido, mal falo com a minha esposa, com meu marido, eu consigo, me livro do ambiente familiar, que às vezes é criança pequena, tal, me livro do ambiente familiar e passo 8 horas fora de casa, 8, 10 horas. Vou viver um ambiente ali de outra convivência, às vezes uma convivência até tóxica, ou uma convivência que eu sou o elemento tóxico, e que tem muita gente que faz isso e não se toca, e volta para casa, fica 2 horinhas ali, né? Às vezes tem uma DR, não sei o quê, vai dormir. E acorda no outro dia e vai repetindo a vida. E o final de semana vai para futebol, vai não sei o quê, vai para a igreja, vai para... e aí, vou levando a vida num piloto automático. E aí tem a pandemia. Pandemia, o que aconteceu? O cara ficou dentro de casa. Não saiu às 8 horas, 10 horas. Ele se encontrou com ele mesmo, e era uma reunião online, então aquilo meio que incomodou as pessoas. Aquilo, na verdade, não incomodou. Talvez foi um gatilho. Que o episódio 1 dessa disso. série fala disso. Não deixem de assistir. Eu tenho um amigo que a gente gosta muito de conversar sobre essas questões espirituais. Aí ele tinha uma tese. Não. Ele, no meio da pandemia, ele disse: você acha que a pandemia vai melhorar as pessoas? Eu disse: eu tenho certeza absoluta. Nós não vamos passar por uma experiência dessas, vendo pessoas jovens morrendo. A gente só vê as pessoas morrendo quando a gente está mais velho. Os pais adoecem, os tios ficam velhos e vai o processo normal de passagem. E eu tinha dito: olha, a pandemia vai acelerar essa visão que a gente tem sobre a vida, né? E ele achava: não, você acha? Eu acho. Aí terminou a pandemia, não mudou nada. Isso mudou, cara. A gente não percebeu. Porque também não é assim, não é uma mudança explícita, né? Mas tem uma mudança interna. As pessoas, elas entenderam: a vida é curta. Não dá para comprar a vida. Eu tenho que utilizar da melhor maneira possível meu tempo. Fantástico. Então a grande renúncia vem daí. Fantástico. A grande renúncia vem daí. Então, dessa consciência que a pandemia teve. Então, a pandemia, de certa forma, acelerou a humanidade um pouco. Né? E olha lá, claro, aí não vamos entrar em umas discussões espirituais, mas sei lá se a pandemia também não é um ato espiritual, né? E teve essa função espiritual de acelerar, purificar, eu já creio assim. Né? Puxar coisas que estavam escondidas, trazer para tona coisas que estavam escondidas. Então, eu não posso mais, segundo essa compreensão que o Sérgio está falando, de um Will, desse personagem que entregava resultado a qualquer custo. E ele tinha muito erro, né, Sérgio? Ele tratava as pessoas de uma forma... Ele demitiu 2 pessoas. Sim. Não vão dar spoiler. Não vou contar. Mas ele demitiu, ele não olhava a pessoa. E, Sérgio, voltando aqui, o ser humano dentro das empresas... É um fator, assim, importante, mas sempre falamos isso, mas parece que as empresas não entendem na prática. E você abordou muito bem isso no livro. É com pessoas, é delegação, você fala sobre delegação. Eu queria que você abordasse um pouco esse... A grande questão, e aí a gente faz um gancho com o episódio anterior, a jornada individual. Ou o gestor, ou o líder... Ou a gente entende isso, ou... Gente, se a jornada é individual, as pessoas têm um jeito de ser muito próprio. As pessoas vão pensar diferente da gente. As pessoas vão agir diferente da gente. E tá tudo bem.
Porque é a jornada individual. O que eu tenho que fazer nessa diversidade de jornadas que são individuais? Encontrar, uma coisa que una todas essas pessoas em torno de alguma coisa, um propósito claro, uma visão clara que a organização tem que ter, uma conversa franca e aberta e transparente. E mesmo eu seguindo a minha jornada, e mesmo cada pessoa tendo uma jornada individual, se ela se encontra ali, que aquele propósito faz sentido e tem uma conexão com a jornada dela, ela segue com você. Uhum. E aí nós vamos explorar ao máximo, no bom sentido, né? O talento que ela tem, a energia que ela coloca ali, e tá tudo bem. No livro, quando o Will saca, né, os erros, os próprios erros, e como a conexão com o mentor que ele tem, ele começa a perceber o quão fraco ele foi por não fortalecer a equipe que ele tinha, ou por não trazer essa individualidade que ele aprende na outra empresa. Sim. Aprende a entender o outro e perceber onde que estava a força de cada um, quem era o tipo oposto, quem não era, como a gente fala, e usar aquilo a favor do projeto, né? E o livro ele vai numa, não sei se você percebeu, ele vai numa subida também leve de humor, né? Ele é meio carrancudo. Ele fica mais leve. Mas não só o Will, o livro mesmo, a história mesmo, tem muita comemoração, tem muita... Sim. As pessoas começam a ficar mais animadas, mais Sim. felizes, quando elas percebem que elas estão no meio de um propósito e que cada um pode ser o que é mesmo e que está tudo bem. Então, se as empresas, se os líderes, se os gestores não perceberem isso, eles vão continuar perdendo as pessoas na grande renúncia, né? Porque isso é um elemento básico, né? Entender que o propósito que a jornada é individual, que o propósito é individual, que eu sou uma empresa e eu toco minha carreira, mas ao mesmo tempo, se eu acredito naquele propósito, eu estou conectado nele e eu vou seguir ali junto. Nós dois vamos ter uma relação e vamos ter uma coisa juntos porque a gente acredita no propósito. Mas sua carreira, com sua jornada, com seus 5 filhos, com o seu desafio é um, a minha jornada é outra, com os meus desafios, os meus interesses, as minhas vontades, mas tem um ponto que a gente se conecta. Cruza. Uhum. Cruza. E isso pode ser numa organização, isso pode ser numa ONG, pode ser em qualquer situação. Então, quando o líder entende isso, para mim ele já fez metade do trabalho. E se ele se conhecer, entender a jornada, compreender a diferença e ele entender essa jornada, que é individual, ele já fez metade do trabalho. Incrível. Aí a gente não teria problemas de empresas que perdem as pessoas, né? Se as pessoas entendessem isso. Aliás, tem muita empresa bacana que entende isso e por tá isso então tá indo bem. Mas me parece que essas empresas elas estão mais adaptadas a uma inovação, mais adaptadas a essa geração nova. Claro, uma empresa que é a jornada individual, que se respeita, tolera erro. Essa empresa, ela incentiva o erro, incentiva que as pessoas façam diferente, que tragam um novo, que tragam um jeito pessoal de ser. Marcelo, a Abrafarma, eu sou o CEO da Abrafarma, né? Porque as pessoas devem saber, mas eu passei por 4 sedes da Abrafarma. 4 sedes. Porque a gente não tem prédio próprio, é uma definição do conselho, olha, loca, é mais fácil. Então, eu tinha um prédio na Frei Caneca, foi a primeira sede, inclusive foi a primeira sede da Raia, né? Foi a sede da Abrafarma, e depois a Abrafarma teve 3 sedes na Alameda Santos. Eu estou no 3º prédio da Alameda Santos, que está mais adaptado ao que eu preciso. E os prédios vão evoluindo, né? E a jornada que você tem... eu me perdi totalmente o raciocínio que eu estava falando antes. Dá um corte aí, Thiago. Gente, eu ia falar de... Você ia falar da Abrafarma, dessa adaptação constante que ela tem. Não, eu estava falando antes. Você me perguntou o quê? Você lembra, não? Eu lembro. Eu estou perguntando sobre a empresa se adaptar, aproveitar pessoas. Mas eu não sei qual era o gancho que eu queria fazer com a história do prédio? Não era do prédio, da atualização. Não vou lembrar. Faz a pergunta, a gente vai entrar por outra resposta, vai seguir por um outro caminho. Me perdi no raciocínio. Eu não consegui entrar na sua mente. Eu tava indo junto, mas... Não, mas eu pra também... mim era isso. Eu pensei em outra coisa e me saí do trilho.
Vai lá, começa. Então vamos lá. Depois a gente volta, tá, Thiago? Pra cortar, né? Então vai. Sérgio, eu quero falar de empresas corajosas, porque nós falamos de líderes corajosos, né? Líderes que dão aí um cavalo de pau, com consciência, que começa a perceber que algo acontece com ele, que é o tema do Zona de Coragem. Mas e as empresas de coragem? Vamos lá, por que eu quero comentar isso? Porque na vida do Will, como a gente comentou aqui, a empresa estava dando resultado. Sim. Havia um comodismo do diretor dele que tolerava a forma com que ele lidava com as pessoas. Agora, falando de empresas corajosas, como é que ela dá essa volta e fala, opa, resultado financeiro é um elemento, mas o como, o processo, as pessoas, como é que eu trago tudo isso? Tem vamos separar as empresas em duas. Vamos. Uma é, a empresa foi fundada agora. Eu tô com um dinheiro, quero criar um negócio, tenho um sonho de resolver um problema na área de saúde, acesso. Aí eu crio uma empresa. Nessa era nova do digital, do exponencial, do disruptivo, se eu tiver uma boa cabeça, muito provavelmente eu vou criar uma empresa arejada, uma empresa boa de trabalhar, que atrai talento. Na hora que eu for vender o meu pitch, não tem um centavo, mas o pitch bem feito e o propósito está muito claro. Talvez algumas pessoas se juntem, olha, eu quero estar com você, não sei como você vai me pagar, mas eu quero. Uhum. E tem muita empresa, muita startup, muita empresa nova nessa vibe. Então, se eu tô do zero, beleza, está pronto para você construir um foguete. Cara, se você já tem uma empresa, É aí. aí nós temos um problema. Não é que nós temos um problema. Se você está disposto a mudar e a fazer uma empresa corajosa, né, totalmente disruptiva, legal, onde o erro é tolerado, onde as pessoas estão ali porque estão imbuídas do propósito, tá todo mundo, tá tudo é diversa, tal. Você vai ter que mexer na cultura dela. A cultura da empresa, ela geralmente, ela espelha até durante um tempo o fundador. A coragem do dono. A coragem do dono. Do fundador. Tem um livro super legal que é do Shaq Aziz, na minha mentoria até falo, que se chama O Ciclo de Vida das Organizações. Uhum. E ela pensa na empresa como se fosse um ser humano. É criança, vira adolescente, tem os distúrbios da adolescência, fica jovem, jovem adulta, casa às vezes, e vai ter uma vida, vai amadurecer, vai envelhecer e morrer. Se não fizer nada, vai morrer. Se for se reinventando, ela vai perpetuando. Lá no meio entre infância e adulta, lá, que é quando às vezes tem a primeira experiência profissional de uma empresa, trazer um executivo de fora, montar um corpo gerencial, tem a cilada do fundador. Que é o fundador achar, cara, essa empresa já não tem mais a minha cara. Tô com uma tosse hoje. Não tem mais a minha cara. É quando a cultura mudou, mas às vezes a cultura mudou para melhor. Aí o fundador tem a cilada de voltar e reassumir a empresa. Não vai ser do jeito... Às vezes é um filho. O cara passou uma parte da empresa pro filho, o filho tá tocando de uma maneira muito melhor. Mas aí você tem a cultura, a relação pai-filho, a cultura que tá ali, e aí o cara cai na cilada de não, Por uma vaidade. não vai ser como você quer. Eu vou retomar aqui. Se você tem uma empresa tradicional, e se você não tiver cuidado, essa cultura, essa cilada do fundador é muito comum. E se você perceber, é justamente aí que as empresas desaparecem. Naufragam. Olha, Sérgio, que interessante. Desaparecem. Elas não conseguem fazer, vamos supor, entrar na zona de coragem interna, a disrupção interna que elas precisariam, para não ser aquela curva que cresce, amadurece e morre. Para ela não morrer, ela tem que se reinventar logo ali que ela amadureceu. E aí criar uma nova onda, né? Que é a história dos ciclos, que a gente fala muito aí no livro. Empresa também tem ciclo. Empresa tem ciclo. Que você traz um conceito no livro do ciclo, que é uma teoria, inclusive, dos 7 anos, né? Sim, a cada As 7 empresas anos, também centênios. Também. Se você olhar para a história da organização, a cada 7 anos, ou ela se reinventou, ou ela envelheceu e morreu. Eu estava falando lá na Bradilan, né?
que é a Associação dos Laboratórios, né, dos distribuidores nacionais, mas muito farmacista. Muito. E eu estava dizendo, inovação não é coisa de industrial. Você é varejista, você tem que ter o seu ciclo de inovação, sua esteira de inovação, o seu pipeline de inovação. E até lá eu perguntei, o que você vai fazer de 2025 a 2029? Quais são as inovações que você vai introduzir na sua empresa? Se não, negão, vai chegar num amadurecimento, vai continuar fazendo a mesma coisa, outras empresas entram no mercado, começam a tomar seu mercado e você morre. Então você vai chegar ali, passou do... Já tem que ir para outra onda, né? Então esse ciclo de inovação tem que ser constante. A mesma coisa do fundador, entender que existe esse fenômeno da cilada do fundador, entender que é aquela história, tem hora, Marcelo, tem que deixar seguir, tem que deixar ir. E o cara que é inteligente, ele vai perceber que ele tem que aparecer cada vez menos. E aquela maneira de fazer nova do filho, do executivo, da empresa que tornou-se maior, né? Uma outra figura de linguagem, não a figura de linguagem, né, que eu usei na Bradilândia. O que é uma empresa exponencial? Eu ia fazer essa pergunta. Que elementos eu tenho para uma empresa definida como exponencial? Pessoas certas, pessoas com propósito, pessoas que têm uma jornada livre, mas que seguem com você porque elas acreditam, e um sistema que funciona. Essas duas coisas são o quê? A cultura da empresa. O que permeia isso aqui? A cultura da empresa. Se você tem pessoas certas, você deixa seguir, você toca, tem a capacidade de fazer isso, entender esse movimento, e ter um sistema que funciona, não tem erro. Você sai da frente, vai para o bastidor e as coisas funcionam do jeito que tem que funcionar. Às vezes não é nem um filho, às vezes não é nem um diretor, é um gerente de área que está trazendo... que o cara toca. Seu gerente comercial que foi formado dentro de casa, mas que ele tem essa vibe do novo, é ambidestro, olha longe, inspira as pessoas a olhar para diante, se livrou da história da metinha de curto prazo, né? Não criou um ambiente tóxico que o Will criava. E aí, esse cara é a alma da empresa. Quantas empresas esse cara sai, a empresa, pá, tem um baque. Não é o fundador, era um cara que levantava, né? Então, ter essa capacidade numa empresa tradicional, eu falei, não é uma coisa fácil. Uma empresa do zero é fácil. Numa empresa que já existe não é fácil, porque você já está faturando, você já está rodando, já existe uma zona de conforto em ação, que é a maneira que você entrega o produto, que você presta o serviço, a maneira como você se mostra no mercado. Essa é a sua zona de conforto. Você tem uma... Se você está indo tudo bem, você não tá dando prejuízo, está se pagando, não vai ser nada incrível, não vai ser exponencial. Está se pagando, está vivendo, você está na zona de conforto ali. Alguém está comprando de você, você tem uma proposta de valor que alguém está atendendo ali, e tudo bem, você vai seguir a vida, vai pagar os custos, vai sobrar um dinheirinho, beleza. Talvez você acumule patrimônio e está tudo certo, né, para algumas pessoas. Mas essa empresa que ela é muito tradicional, ela é o quê? Pura zona de conforto. Pura zona de conforto. Se ela não perceber os ciclos e as novas ondas, talvez ela pode ser disruptada, ela pode ficar para trás. Ô Sérgio, e essas empresas exponenciais são geralmente empresas que atuam nessa zona de coragem? Porque você mostra uma foto no livro que eu gosto muito, não dando spoiler, mas é assim, são dois áreas, círculos, né? duas áreas, e uma área, até em alguns que eu estou entendendo, grande, que é a área de zona, e uma área um pouco maior, né, mais desafiadora. As empresas exponenciais são empresas que estão bastante nessa zona de coragem. São, que a inovação faz parte do dia a dia, que o medo de errar não existe, que tem uma esteira de inovação. A individualidade de cada um a individualidade dele é fomentada, palpável e ela é fomentada e mais. Eu prefiro trazer mais gente diversa do que eu ter mesmo as pessoas iguais. Quer dizer que a diversidade está aí, Sérgio. Também, está tudo aí. Tem esse caldo. Essa empresa é uma empresa que está... Trazer um elemento novo é zona de coragem, né? Sérgio. Trazer um cara totalmente disruptivo de RH é ter zona de coragem. Introduzir um programa de treinamento diferente, de qualificação diferente do usual, é zona de coragem. Tudo aquilo que não é o seu métier da sua formulinha é zona de coragem. Deixar o cachorro vir trabalhar. Era isso que eu queria contar, que eu esqueci. Primeira das sedes da Abrafarma. A primeira era um prédio próprio. Primeiramente, vamos contar aqui para ele, Sérgio, que você
hoje está como CEO da Abrafarma. 25 né? anos, esse é o meu 25º ano. Esse conteúdo tem ido para muita gente, Sérgio. A gente tem visto os números, né? A Abrafarma hoje é uma associação de redes de farmácias, que é a maior do Brasil. Né? Tem 11% das farmácias, mas representa 50% do mercado. Eu vejo você um CEO exponencial, então, e a Abrafarma traduz isso, mas me conta sobre as sedes. O negócio da sede é que a minha primeira sede foi uma sede própria, né? Tá. E as outras 3 sedes são sedes alugadas, né? São sedes alugadas. E eu perdi de novo o raciocínio, a gente fica pensando. Não, aí do pet. Nossa, do pet. Foi do pet, vai, que agora eu peguei. A primeira era própria. A segunda não podia entrar pet. Tá. Na terceira não podia entrar de bermuda. Não sei se mudou. Na quarta pode entrar pet, bermuda, pode entrar tudo. O meu escritório particular, sabe? Gente, a mudança que teve nesses 25 anos de conceito, de tudo. Agora, como que uma empresa pode parar no tempo, né? Para achar que não pode ser diversa. Levar o cachorro é diverso, permitir que a pessoa trabalhe de bermuda e chinelo se ele quiser. Arrumar as mesas como as apps faziam. Hoje em dia tem empresa que você não tem mais lugar. Não tem lugar fixo. Você encontra o lugar que tiver disponível, pluga ali o seu notebook, pluga o seu e se identifica, entra na rede, se loga, você está na posição 274 e está tudo bem. Né? Então, assim, essa evolução, eu sempre, como eu gosto do universo pet, quando eu chego num prédio qualquer comercial, pode entrar pet aqui? Tem um cachorro, inclusive ele trabalha no 15º andar. Então, como a realidade mudou e como essa diversidade, esses elementos que vão sendo trazidos, também isso é coragem, também isso é zona de coragem. E que a gente tem que incentivar que as empresas façam isso. Um resumo, para terminar, sobre isso que eu percebi, e uma palavra que fica claro é a diversidade. Me parece que antes, essas empresas acomodadas, eu me acomodava até com uma pessoa que tinha que dar quase todas as respostas, Sérgio. Sim. E eu te ouvindo aqui, esse novo olhar de valorizar as ideias, de trazer tudo que é novo, por mais ridículo que seja, isso é uma empresa corajosa. O Sam Walton, eu não conheci o Sam Walton, que é o fundador do Walmart, não conheci pessoalmente. Estive na sede em Bentonville, fiquei uma semana lá, uma empresa que tem muita coisa super interessante, né? Se reinventou agora no digital e voltou a liderar, né? Aliás, nunca deixou de liderar, mas todo mundo dizia, o Walmart vai se acabar, né? Sério, nada, tá mais forte. E ela está combinando liderança com tecnologia. Ter os melhores líderes com a melhor tecnologia possível, né? E o Sam Walton... Pessoas e sistemas. Porque sistema não é RP, Sérgio. Não é RP. Explicou. Sistema é método, né? Um jeito de fazer bem feito. Legal. E o Sam Walton eu não conheci, mas ele é da muitos anos atrás, né? Dos anos 70, dos anos 80, anos 90. E escreveu o Made in America, aquele livro que eu li, adorei. Mas ele já tinha, olha só, não tinha tanta tecnologia na época, mas ele já tinha esse negócio. A minha empresa, para ela crescer, para ela ir adiante, eu tenho que comunicar bem. Opa. Comunicar de um modo que as pessoas compreendam. E quando as pessoas compreenderem, elas vão se importar. Uau. E isso não tem preço. Isso é o que vai adiante, isso é o que faz. Essa é a zona de coragem. Fantástico. Um olhar para o cliente. Este foi mais um episódio deste livro magnífico, essa novela que te envolve, esse estilo de linguagem que é recomendado. Eu espero que você tenha ficado curioso. Uma coisa que eu descobri através do Sérgio, da equipe dele, é que empresas de RH têm utilizado esse livro para os seus treinamentos. Vamos falar disso no próximo episódio. E vamos falar disso no próximo episódio. A liderança ela começa com esse olhar novo, esse querer, este pulo para a zona de coragem, esta percepção nova. E empresas corajosas são formadas por líderes exponenciais, e esse é o nome do nosso projeto aqui, do LXP Talk. Fique com o próximo episódio, eu te espero, estamos juntos. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de mandar para o RH, de mandar para aquele líder, que é sempre muito bom. Você pode ser um instrumento na vida de outras pessoas. Tchau!